Olá, tudo bem com você? Recentemente participei como convidado, como pastor convidado, guia e responsável pelas mensagens espirituais de uma expedição, de uma excursão às terras bíblicas, por onde Paulo passou, onde João também, João o evangelista, viveu, locais que foram destinatários das famosas cartas do Apocalipse, as 7 cartas do Apocalipse, e ali, com 70 pessoas, visitamos lugares como Filipos, Éfeso, Tessalônica, Laodiceia, Atenas, lá o Areópago. Foi realmente muito emocionante poder experimentar ali emoções, pregar a palavra nesses lugares tão significativos e imaginar como deve ter sido para Paulo, os discípulos, seus companheiros de viagens missionárias, também para João, viver naquelas localidades e pregar o evangelho ali com muita dificuldade. Foi realmente muito emocionante e em breve o pastor Roger Tavares e eu faremos uma live para mostrar detalhes dessa viagem. Já postei aqui no meu canal alguns vídeos, se você não assistiu ainda, está convidado a assistir. Cada dia que passávamos por um lugar bíblico significativo, eu gravava ali um vídeo e à noite eu editava e ia postando já ao longo da viagem. Foram cerca de 15 dias ali visitando esses lugares históricos, com muita cultura, muito aprendizado e, sobretudo, muita inspiração. Ler a Bíblia depois de ter visitado lugares como esses é uma experiência diferente. A gente tem a geografia na mente, tem uma ideia mais precisa das localizações e também do tamanho, das dimensões das cidades e outras coisas mais. Realmente é bastante interessante isso aí. E um dos lugares, entre os lugares em que estivemos ali, 2 me chamaram a atenção por um detalhe. Havia 2 tanques batismais, um em Laodiceia, uma igreja do 2º século, e outra ali em Éfeso, né, Basílica de São João, né, a Basílica de João, como é conhecida ali, a Basílica de São João, construída por um imperador romano. Supõe-se que ali esteja o túmulo de João, e naquela basílica do 6º século, portanto já mais avançada aí no tempo, há também um tanque batismal. Depois eu vou mostrar para você aqui as fotos, tem também um vídeo que um casal de amigos lá de Florianópolis, né, o Sérgio e a Alessandra, fizeram para mim, enquanto estávamos ali conversando e expondo ali o assunto para os nossos amigos que estavam na excursão, e depois você vai entender por que esses lugares e essas imagens são tão significativos, ok? Mas antes eu quero fazer aqui uma rápida análise do assunto do batismo, porque você sabe que há diferenças, né? Embora sejamos cristãos, há igrejas que batizam bebês, há igrejas que batizam por aspersão, derramando água sobre a cabeça do bebê ou sobre a cabeça do adulto, e há igrejas que, seguindo a orientação bíblica, né, o exemplo de Jesus e outros, como a Igreja Adventista do 7º Dia, por exemplo, realizam o batismo por imersão, de pessoas que têm noção, consciência daquilo que estão fazendo, do significado do batismo. Aqui nessa série de estudos bíblicos que eu tenho no meu canal, no meu blog, outraleitura.com.br, você pode ir ao blog ali, outraleitura.com.br, lá em cima tem um botãozinho, né, um item no menu superior, que é o curso bíblico. Então aqui está uma das lições desse curso bíblico, são 18. Eu preparei esse estudo, essa série aqui, levando em conta pessoas que vão fazê-lo na internet mesmo, né, e não terão talvez um instrutor ali junto. Então eu coloquei notas, né, escrevi notas do que eu diria mesmo, abaixo de cada pergunta, de cada texto de leitura aqui, bíblico, né, e assim eu espero que as pessoas que não terão condições de fazer um estudo bíblico presencial, né, possam se beneficiar desse material aqui. E aqui nesse estudo, quando é melhor morrer, ou seja, quando é melhor morrer para a vida de pecado, para o velho eu e renascer, aqui diz assim, que uma das cerimônias mais bonitas do cristianismo é o santo batismo. Seu simbolismo é muito significativo e representa basicamente o início de uma nova vida ao lado de Jesus Cristo. Quando a pessoa é mergulhada na água, é como se estivesse morrendo para a vida de pecado, sendo sepultada em um túmulo líquido e voltando, ressurgindo,
para uma nova vida. Por isso mesmo, o batismo bíblico tem íntima relação com a ressurreição de Jesus. Neste estudo, vamos descobrir quem deve ser batizado, quando, por quê e como. Então, não vou aqui, naturalmente, ler todos os textos, né, para não tornar esse vídeo muito longo, mas fica aqui meu convite para que você depois leia cada um deles. De acordo com a Bíblia Sagrada, quantas formas de batismo existem? Efésios 4:5 menciona ali um só batismo, ou seja, o batismo verdadeiro. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Evidentemente que há pessoas que cultuam outros senhores, há pessoas que vivem outro tipo de credo, mas, segundo a Bíblia, há um só Senhor verdadeiro, uma só fé verdadeira e um só batismo verdadeiro, ou seja, o bíblico. Alguém poderia argumentar, com base nesse verso, que só se pode passar pelo batismo uma única vez na vida. Mas será que é isso que Paulo está dizendo? O texto diz também que há um só Senhor e uma só fé, mas sabemos que existem outros deuses e crenças, deuses falsos, evidentemente, além do Deus e da fé cristãos. Portanto, o que o apóstolo Paulo diz é que existe apenas um Deus verdadeiro, apenas uma fé verdadeira e apenas um batismo verdadeiro. Ele não está falando sobre a quantidade de vezes que alguém pode ser batizado. Do contrário, estaria contradizendo Atos 19, 1-5, que menciona ali um rebatismo. Interessante, né? A pergunta 2, em que 3 partes do sacrifício e da missão de Jesus o batizado demonstra sua fé? Romanos 6, 3 e 4. Na morte, no sepultamento e na ressurreição de Jesus. Eventos centrais para a fé cristã. Assim como Jesus Cristo venceu a morte, ele tem poder para nos ajudar a vencer o mal e nos conceder uma nova vida vitoriosa nele. 3. O que simboliza o batismo? Romanos 6, 10 e 12. Se você quiser pausar o vídeo para ler as passagens da sua Bíblia, fique à vontade, tá bom? O importante é depois conferir os textos em sua Bíblia. Como já vimos, simboliza a morte para a velha vida e ressurreição para uma nova vida, o batismo, né? Leia também Colossenses 2:12. Não significa que o batizado terá uma vida de impecabilidade e perfeição absoluta. A vida cristã é uma caminhada com Deus, rumo ao alvo da vida eterna. E se eu cair e pecar depois de batizado, devo crer nesta promessa. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2, verso 1. Se pecar, corra para Jesus e peça perdão. De acordo com o apóstolo Paulo, o que acontece ao sermos batizados em Jesus Cristo, Gálatas 3:27, somos revestidos de Jesus Cristo, ou seja, os méritos e a justiça dele passam a ser nossos. Ele cobre nossa indignidade e nossos pecados com sua santidade e pureza. Por causa disso, e apenas por causa disso, Deus passa a nos considerar justos. Quantas coisas das que Jesus ordenou devem ser ensinadas e praticadas pelos que são batizados? Mateus 28, 19 e 20. É aquela comissão que Jesus deixou, né, essa ordem para a sua igreja. Vão por todo mundo, batizem as pessoas, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu lhes tenho ordenado. Todas as coisas, ou seja, o converso batizado se torna um missionário que deve ensinar por palavras e exemplo tudo aquilo que Jesus ensinou, e não apenas aquilo que convém ou interessa. Por mais impopular que a mensagem bíblica às vezes seja, é essa que devemos anunciar com poder, convicção, amor, paciência e mansidão. Descreva o batismo de Jesus no Rio Jordão. Por que ele foi batizado? Leia, por favor, em sua Bíblia depois, Mateus 3, 13 a 17. Ali nós encontramos essa cena maravilhosa do batismo de Jesus, que não precisava ser batizado, obviamente, porque ele não tinha pecado, e batismo é para a remissão dos pecados, mas ele faz isso para dar o exemplo, para cumprir toda a justiça, como ele disse para João Batista. Jesus saiu da água, portanto, antes havia entrado nela. Isso significa que ele foi batizado por imersão por João Batista. Era o João, o imersor, inclusive, né? O batista. Jesus não precisava ser batizado, pois nunca pecou. O batismo é para a remissão dos pecados, mas ele fez isso para nos dar o exemplo. Ou seja, consciente, não um bebê, e por imersão nas águas. Temos um outro exemplo aqui na Bíblia de alguém que foi batizado por imersão também, adulto. Atos 8:38, até porque o batismo cristão, ele não foi criado assim num vácuo, né? Ele vem da tradição mesmo dos judeus de realizarem aqueles banhos rituais de purificação.
Então, eram pessoas já adultas, pessoas que tinham consciência de seus pecados, de que queriam renovar a vida com Deus, e elas então passavam por esses rituais de purificação. Exemplo disso, de um povo, né, uma comunidade que praticava muito esse ritual, são os essênios lá, que nos legaram os manuscritos do Mar Morto. Então, o batismo cristão, ele vem desse costume e acaba sendo, de alguma forma, ressignificado para representar a morte para o velho eu, para a velha vida, e a aceitação de Jesus como seu salvador pessoal. O eunuco etíope, que estava na sua carruagem, voltando para sua terra, ele então é encontrado por Filipe, Deus o leva o seu discípulo até o eunuco, que estava estudando a Bíblia na carruagem, tentando compreender o livro, um rolo da Bíblia, né? E Filipe se aproxima, entra na carruagem, ensina aquele eunuco, mostra para ele que Jesus era o Messias aguardado nas profecias e nos escritos judaicos. E aí o eunuco aceita essa palavra, aceita essa mensagem, e assim como Jesus, ele entra na água junto com Filipe, e ali ele é batizado. Se ele entrou na água, se ele sai da água, se ele está dentro da água, é porque, obviamente, o batismo dele também foi por imersão. E antes de ser batizado, ele foi instruído naquilo que ainda não compreendia das Escrituras. Lembre-se de que, antes do batismo, é preciso haver estudo da Bíblia. Afinal, como a pessoa poderá se comprometer com uma verdade que ainda não conhece devidamente? Por isso que nós, adventistas, antes de batizar alguém, fazemos com a pessoa, o candidato ao batismo, um estudo bíblico, para que ela possa compreender as verdades essenciais do Evangelho, da Palavra de Deus, e tomar uma decisão consciente. O batismo é como se fosse um contrato ou um casamento. O certo não é casar com alguém que você não conhece, e muito menos assinar um contrato sem ter lido o que está escrito ali. Então, o batismo, ele deve ser ministrado a pessoas que sabem muito bem o que estão fazendo, né, ao que estão se submetendo, a quem estão adorando e que verdades estão se comprometendo em seguir e viver. Segundo Jesus, quem será salvo para o reino de Deus? Baseado neste texto, você acha correto batizar crianças? O texto é muito claro, né? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Então, para crer é preciso ter consciência. É preciso ser uma pessoa com idade suficiente para entender aquilo que está fazendo, como eu disse, entender o que é crer, quem é Deus, o que é a verdade bíblica, quem é Jesus e por que é importante e necessário e vital ser batizado, ok? O que devemos fazer antes de ser batizados? Crer no Senhor Jesus, para que possamos ter nossos pecados perdoados e assim ser batizados como símbolo dessa purificação. E como devemos viver depois de batizados? Aí Romanos 6,4, Colossenses 3, 1 e 2 falam de vida nova, em novidade de vida, pensando nas coisas que são lá do alto. Então, o batismo realmente é para uma nova vida com Jesus. Que pergunta ajudou Paulo a tomar a mais importante decisão da sua vida e demonstra que não é bom adiarmos a nossa decisão? Quando Paulo compreende a verdade em Cristo, quando Paulo compreende que em lugar de perseguir os cristãos devia ser um deles, ele então ouve o apelo, né? Por que te demoras? Por que te detens? Recebe o batismo, lava teus pecados, né? Invoca o nome de Cristo. Talvez o chamado de Jesus para você hoje seja o mesmo, né? Que tal tomar essa decisão? Creio que existe apenas um tipo de batismo verdadeiro, o bíblico, e entendo que crer e não querer ser batizado é como amar e não querer se casar, não querer assumir um compromisso. Decido ser batizado por imersão como Jesus foi e pertencer à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se essa for a sua vontade, eu faço aqui um convite para você, né? Procure uma Igreja Adventista mais próxima. Se você ainda não fez um estudo bíblico, se você não conhece ainda a Palavra de Deus o suficiente, procure uma Igreja Adventista mais próxima de você e peça para algum líder daquela igreja, para o pastor daquela igreja, que lhe dê um estudo bíblico e o prepare para passar um dia pelo santo batismo, assim como Jesus, como eunuco, como Paulo e tantos outros também passaram. Eu passei também 30 anos atrás e foi realmente a decisão mais importante da minha vida. Foi maravilhoso passar por essa experiência e viver uma nova vida com Jesus. Fica aqui meu convite. E quanto ao que eu disse no começo, né, de que forma que aquelas duas igrejas em ruínas que nós conhecemos lá em Laodiceia, na Turquia, e também em Éfeso, ali próximo de Éfeso, na Turquia também, a Basílica de São João, de que forma aquelas igrejas, aquelas ruínas atestam
a validade do batismo por imersão? É simples. Lá em Laodiceia, ruínas do segundo, terceiro séculos depois de Cristo, nós encontramos ali então essas ruínas de uma igreja antiga cristã, e tem dentro dela, você está vendo aí na foto, um batistério, ou seja, um tanque batismal. O batismo ali no segundo, terceiro séculos depois de Cristo era ministrado por imersão. Os seguidores, né, de Cristo, os discípulos dos discípulos, eles continuaram com essa prática bíblica de batizar as pessoas conscientes, portanto, com idade suficiente para entender o que estavam fazendo, por imersão, batismo por imersão nas águas. E o segundo local, lá em Éfeso, onde se acredita que esteja o túmulo de João, como você vê aí na foto, há também ali um tanque batismal. Essa é uma igreja do sexto século, ou seja, o tempo passou e os cristãos ainda praticavam o batismo por imersão no sexto século, como você pode ver aí. Então a nossa irmã Alessandra, ela está ali entrando no tanque, você pode perceber que é perfeitamente adequado para uma imersão, né? A Alessandra, esposa do Sérgio, nós conhecemos lá na viagem, eles são de Florianópolis, um casal muito querido, nos tornamos amigos, né? Além de irmãos. E obrigado, Alessandra, por ilustrar aí, então, o batismo, né? O fato de que os cristãos eram batizados, sim, por imersão em água, né? Nas águas. E assim representa, então, o lavar dos pecados e uma nova vida com Deus. Essa imersão completa do corpo, ela representa a purificação total, né, da nossa mente, do nosso coração, dos nossos membros, da nossa vida, de nós por completo, né? Então esse é o símbolo bonito, maravilhoso e profundo do batismo que nos foi dado por Jesus na sua palavra para que nós continuemos praticando assim. Quando nós, os pastores, realizamos o batismo das pessoas por imersão, é uma emoção muito grande. Realmente é uma das cerimônias, um dos ritos, né, cristãos mais profundos e bonitos. Repito, se você não passou por isso ainda, fica aqui meu convite. Se você andou afastado de Deus, se você deseja renovar a sua vida com Jesus, que tal pedir o rebatismo, assim como aconteceu lá em Atos 19? Não deixe para amanhã essa decisão, não espere, coloque sua vida, ajuste sua vida, fique em paz com Deus e assim esteja preparado para a breve volta de Jesus. Um abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.